Fala pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Vocês estão bem? Professor Cadu, mais uma aula. Hoje a gente vai falar sobre direito administrativo, tá bom? É um conteúdo que vai cair na sua prova do DEGASE, mas também cai na sua prova de Polícia Federal, cai na sua prova também de Guarda Municipal. Sempre bom você estar atualizado, porque a gente vai falar da introdução, do básico aqui, para depois a gente ir mais a fundo. Vamos que vamos para a aprovação. Sem mais delongas, vamos que vamos. Curte o vídeo, segue o canal para a gente estar levando cada vez mais conteúdo para você, concurseiro. A gente vai falar de noções de direito administrativo, tá bom? Administração pública e sua organização. A gente vai passar por esse tema bem importante. Vai fazer uma breve abordagem, uma introdução. Logo em seguida eu já vou postar um vídeo de questões e depois a gente vai mais a fundo, tá bom? Então vamos lá, qual o conceito da administração pública? A administração pública pode ser entendida em dois sentidos, tá bom? O sentido objetivo, conjunto de atividades que o Estado exerce para atender ao interesse público, exemplo, prestação de serviço, regulação de alguma coisa, ou subjetivo, que é o conjunto de órgãos, entidades e agentes públicos que exercem essa função administrativa. Vamos dar um exemplo aqui. Quando falamos que a prefeitura de uma cidade constrói uma escola, isso é administração pública em sentido material, que seria a administração pública objetiva. E já os órgãos de servidores municipais que praticam essa atividade compõem a administração pública em sentido formal, né? Que seria a administração pública na sua forma subjetiva. A gente consegue esclarecer, dividir para a gente não errar na hora da nossa prova, justamente sobre isso. Quem constrói, por exemplo, o material que vai precisar, a regulação, quem faz esse orçamento, sempre vai ser a forma objetiva. E quem constrói na prática, põe a mão na massa, né, os agentes públicos e servidores públicos, é da forma subjetiva. Vamos lá, vamos falar agora sobre as organizações administrativas, tá bom? As organizações administrativas é a forma que o Estado se organiza para prestar serviços ao cidadão. Elas são divididas em 4 formas, tá bom? Que é a centralização. O próprio ente político executa diretamente as atividades administrativas por meio dos seus órgãos. Por exemplo, a Secretaria de Educação de um estado gere diretamente as escolas estaduais. É direto, entendeu? A Secretaria de Educação, nesse caso, está gerindo a escola estadual. A descentralização. O Estado transfere a execução de determinado serviço para outra pessoa jurídica, que pode ser pública ou privada. Exemplo, quando o Estado cria uma anarquia para gerenciar o INSS, ou quando concede serviços públicos para uma empresa privada, concessão de energia, por exemplo. Aqui é o Light, né? Isso é a descentralização, né? Quando o ente, né, terceiriza o serviço. A gente também tem a concentração, né? A atribuição de várias competências de um único órgão ou unidade administrativa. Exemplo, uma secretaria municipal que acumula educação, saúde e transporte. Isso é pouco comum, né? Mas foi só para exemplo, né? O que é a concentração, então? Quando um órgão ele gere mais de um serviço, né? E a desconcentração, a distribuição de competências dentro da mesma pessoa jurídica, criando órgãos internos. Exemplo, o Ministério da Saúde, que se divide em secretarias e departamentos. A desconcentração dentro daquela secretaria, ela ainda tem outros órgãos, né, que seriam secretarias e departamentos. Entendeu? Vamos falar agora das administração direta e indireta, tá bom? A administração direta, formada pelos entes federativos, União, Estado, Distrito Federal e municípios, atuam por meio de seus órgãos. E a administração indireta, formada por entidades criadas para desempenhar funções específicas com a maior autonomia. Então é isso. Sempre quando falar em administração direta, você vai pensar sempre nos órgãos, tá bom? União, Estado, Distrito Federal e municípios. Quando eu falar em administração direta, é que vem os outros órgãos, tá bom? Que a gente vai falar agora. Que são as entidades de administração direta. As mais famosas delas são autarquias, né? Criadas por lei específica, que são de personalidade jurídica, direto do direito público, né? Exemplo, INSS, IBAMA, que fazem esse trabalho. Vamos falar agora da fundação pública, outra administração indireta importante, tá bom? Criada para fins sociais, educativos, saúde, pesquisa e cultura. Pode ser de direito público ou privado. Exemplo, o FUNAI e a Fiocruz, né?
que são órgãos, são fundações, na verdade, que estão ali para pesquisas, para educação social, para saúde. E essas são as fundações públicas. Empresas públicas, personalidade jurídica de direito privado, capital 100% público, exemplo, Caixa Econômica Federal. São empresas, né, que são 100% públicas, porém são empresas de direito privado, né? E por último, vamos estar falando aqui também da sociedade de economia mista. São personalidades jurídicas de direito privado, assim como as empresas públicas. Porém, tem um capital misto, né? Público mais privado. As empresas públicas são 100% públicas. Já de economia mistas, tem público e privado, né? Mas o controle é do poder público. Que são empresas que são públicas, né? Porém, elas necessitam de outras empresas para estar executando o seu tipo de serviço. Então foi essa breve introdução também, tá bom? Para a gente estar massificando essa parte principal da administração pública, porque ela cai bastante no concurso. Então, a gente vê aqui hoje com conceitos centrais de administração pública e suas organizações. Centralização, ente político executa. Descentralização, passa a execução a outra entidade. Concentração, compete a um só órgão. Descentralização, divisão de funções dentro da mesma estrutura. Administração direta, que é a União, Estado, Distrito Federal e municípios. Administração indireta, autarquia, fundações públicas, empresas públicas e sociedades de economia mistas. Esse resumo vai te ajudar muito nas questões da prova, tá bom? E lembrando, né, sempre faça bastante questões. Eu vou estar deixando outro vídeo aqui logo a seguir com questões, tá bom? Pra gente ir treinando e deixando isso na massa. Faça bastante questões, tá bom? Se você gostou dessa pequena introdução, curte o vídeo, compartilha e vamos pra cima. Eu tô também fazendo simulados, tá bom? Para esse concurso. Simulados mais cronograma, a gente consegue também mais de 700 questões para você ficar treinando, tá bom? Tudo isso por R$19,90. Esse é o meu contato, né? Meu Instagram, CaduMelo95 e meu WhatsApp, 21 96668 2241. Não se esquece de deixar a curtida, né? Deixar seu comentário, o que você achou dessa aula e ativar o sininho, tá bom? Segue o canal e ativa o sininho para mais aulas como essa.